Olá, a graça e a paz. Estaremos meditando no livro de Malaquias, capítulo 1, verso 6 ao verso 14. Diz assim: O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-se ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Estaremos meditando na seguinte grande ideia: adoramos verdadeiramente a Deus quando o honramos de todo o nosso coração. A Bíblia nos revela Deus amando pessoas e se reconciliando com elas, como também reconciliando as pessoas com o seu próximo. No versículo 6, o profeta menciona atitudes que alguém tem quando se achega até Deus. O filho honra ao pai. Depois, o Senhor questiona dizendo: se eu sou o pai, onde está a minha honra? Na conversão, nos tornamos povo de Deus para honrarmos o Pai Celestial. Em Êxodo 4:22, Deus manda dizer a Faraó: esse povo é o meu filho, deixai-o sair daí. Então a palavra de Deus nos promete o seguinte, em João 1:12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Após a conversão, nossa relação com Deus passa a ser de Senhor e servo. Tratar alguém como Senhor é sinal de respeito. No caso de Deus, é sinal de reverência. No verso 6 ainda, ele diz que está se dirigindo ao sacerdote, mas quando nós lemos Êxodo 19:6, vemos que a nação de Israel foi constituída para ser um reino de sacerdotes. Eles tinham no meio da comunidade certas pessoas com funções específicas de sacerdotes, mas o sacerdócio era do povo, competia ao povo levar às demais nações a mensagem do Senhor, colocar as demais pessoas diante de Deus. E assim somos nós hoje em dia.
cada crente exerce o ofício espiritual do sacerdócio. Fomos chamados para sermos filhos de Deus que honrem ao Pai. Fomos chamados para sermos servos de Deus que obedecem ao Senhor. Fomos chamados para sermos sacerdotes de Deus para adorá-lo. Nos tempos do Oriente Médio antigo, quando se falava em servo e senhor, esperava-se que o servo respeitasse e honrasse ao seu senhor. Ainda no verso 6, o profeta questiona sobre isso. E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Ele diz ainda: vocês estão tendo para comigo uma atitude de desprezo. 5 vezes aparece nesse texto a ideia de desprezo. Vocês estão me desprezando. O povo estava desprezando a pessoa do Senhor, a pessoa de Deus. Para nós que estamos lendo o relato do profeta, nós evidentemente sabemos que eles não percebiam isso, tanto que perguntam para Deus: em que desprezamos nós o teu nome? O que estava acontecendo, irmãos, era que eles não tinham a percepção clara de como Deus estava recebendo a adoração que eles estavam prestando naquele momento. Muitas vezes, o que chamamos de adoração a Deus pode apresentar atitudes que ameaçam a honra devida a Deus, e muitas vezes nós também não percebemos isso. Oferecemos, ofertamos, adoramos a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Há algumas coisas que nós fazemos que não percebemos o quão desagradáveis são para Deus. Quando nós desonramos e desrespeitamos a Deus, embora possamos não perceber, tampouco saber qual é a opinião dele, e isso vai se voltar contra nós. Se existe uma atitude que desonra, se existe uma atitude de desrespeito, se Deus não se considera honrado, embora estejamos oferecendo em nossa opinião o melhor para Deus, estamos desonrando a Ele. Malaquias vai dizer o que Deus pensa de tudo isso. Então, nesse sentido, eu quero apresentar 3 comportamentos que ameaçam a honra devida a Deus. A primeira situação, ou o primeiro comportamento, é a obediência parcial. O que seria isso então? Seria obedecer em partes, não o todo, a Deus. O texto lá de Deuteronômio 6:1, nós temos algumas determinações que Deus havia dado ao povo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que a passas a possuir. São mandamentos que Deus ordenou que fossem ensinados e que o povo os cumprisse. Nos versículos 2 até o 7 de Deuteronômio 6, nós lemos sobre o propósito dessa determinação. Diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e os filhos de teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ele está dizendo aqui: eu estou esperando de vocês obediência, eu sou o Senhor. Essa era a orientação geral de Deus acerca da obediência que ele esperava do seu povo.
mas Deus também deu orientações sobre tudo que envolvia a adoração do povo. Em Malaquias temos as normas sobre o culto de gratidão, as expressões de gratidão, as ofertas de agradecimento, que eram ofertas voluntárias. As pessoas não tinham que fazer aquilo sem a consciência do que Deus havia feito a eles. Por exemplo, Levítico 22, verso 21 e 22, nós lemos: quando alguém oferecer um sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego ou o aleijado, ou o mutilado, ou o ulceroso, ou o sarnoso, ou o cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Então, o que Deus está falando aqui? Ele está dizendo: não quero animal doente, ou que não esteja inteiro, que não seja sadio, que não seja perfeito. E nos versos 24 e 25 está escrito: se o animal sofreu um acidente, se os testículos estão feridos, não quero este animal, eu quero um macho perfeito. Também da mão do estrangeiro, nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos a vosso favor. Então Deus está dizendo que sacrifício de adoração que estão oferecendo é como um pão. E aí no verso 7 Deus diz: oferecerei sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então, irmãos, na época de Malaquias, a situação econômica da nação estava razoável, a condição era boa. No entanto, eles ofereciam pão imundo ao Senhor, pão que não estava em conformidade com as orientações de Deus, ou seja, os animais que eles ofereciam não eram aquilo que Deus havia determinado. Eles tinham o templo, os sacerdotes que lá atuavam no sacrifício dos animais, mas Deus diz no verso 8: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Lá no verso 13, também ele diz: vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Estavam oferecendo um culto impróprio a Deus, eles estavam dando um presente que não estava compatível com a pessoa de Deus. Mas será que eles sabiam que estavam fazendo algo de errado, prestando esse tipo de culto, esse tipo de adoração a Deus? É claro que sabiam, irmãos, mas mesmo que não soubesse, eles seriam culpados, pois a ordem já havia sido dada pelo Senhor. Fala desse livro todos os dias, na sua casa, andando pelo caminho. Vocês precisam conhecer este livro. Como essa ordem é dada a nós também, o povo de Deus nos dias atuais. Alguém pode dizer que não sabia, por exemplo. O desconhecimento não absolve ninguém das consequências dos seus erros, irmãos. O povo deveria conhecer a lei de Deus. Será mesmo que temos que obedecer a tudo que Deus determina na sua palavra? Quando pensamos que não, estamos comunicando a ideia de podermos obedecer de forma parcial a Deus, algumas partes somente. Eu já ouvi o seguinte argumento: Deus vai me entender, pastor. Não precisa ser tão radical assim, tão extremistas assim. Você pode explicar os seus pecados, meus irmãos,
mas não os justificar diante de Deus. Como está a sua obediência a Deus diante de tudo isso que você acabou de ouvir? Antes de oferecermos a Deus a nossa adoração, precisamos saber que a nossa vida deve estar marcada pela obediência total. Nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus, à obediência a tudo que Deus fala e ordena, para que de fato estejamos oferecendo a Deus uma adoração que o honre. Se estamos mantendo algum pecado de estimação em nossa vida, com o tempo ele com certeza vai nos destruir. Estamos falando sobre 3 comportamentos que ameaçam a honra devida a Deus. O segundo comportamento é a honra relativa. Quando nós pensamos na palavra honrar, devemos pensar que uma pessoa pode se sentir honrada com uma coisa, enquanto outra pessoa não. Naquele tempo, quando se falava em nome, estava se referindo ao caráter da pessoa. Não é à toa que por 7 vezes é dito nesse texto o Senhor dos Exércitos. No livro todo de Malaquias aparece 24 vezes Deus dizendo: eu sou o Senhor dos Exércitos. Então, dessa forma, Deus está dizendo: eu controlo as hostes espirituais, todos os astros, os exércitos espirituais. E aí no verso 14, ele diz: eu sou o grande rei da terra. Você tem ideia do que é isso? De que quando nós confiamos as nossas vidas a Deus, nós estamos confiando a nossa vida a uma pessoa suprema, alguém maravilhoso, alguém poderoso, soberano, e não há nenhuma outra pessoa maior do que ele. Eu sou o grande rei da terra. Deus está dizendo: vocês estão querendo me honrar? Lembre-se, eu sou o Senhor dos Exércitos, não existe ninguém mais poderoso do que eu sou o rei e não existe ninguém acima de mim. Sou, portanto, por isso, exigente. Como é que se honra uma pessoa assim? Quando pensamos em nós mesmos, pensamos em ter sempre o melhor para nós. Então vamos exemplificar com uma situação em como nos sentimos quando somos honrados. Digamos que você seja convidado para um jantar e ao chegar lá lhe ofereçam um leitão com 3 pernas. Talvez você pense que alguém já havia comido aquela perna. Aí o dono da casa então diz que ele nasceu assim mesmo, nós o preparamos para você. Você realmente vai se sentir honrado com a honra, com a oferta daquele animal defeituoso? Era isso que estava acontecendo entre o povo de Israel. Eles diziam: está doente? Tem defeito? Leva para o Senhor. Vamos honrar o Senhor com isso mesmo. No verso 8, o Senhor os questiona dizendo para eles: oferecerem um animal nessa condição para uma autoridade humana. Diz lá: pega esses animais e leva de presente para o seu governador, oferece um jantar para ele com o animal defeituoso. Você acha que ele vai aceitar? Questiona o Senhor. Claro que não. Se uma autoridade humana não vai aceitar, porque eu, o Senhor dos Exércitos, tenho que aceitar o que vocês me oferecem de forma impura, defeituosa. Para Deus não se pode oferecer qualquer coisa e de qualquer jeito, irmãos. Será que estamos de fato honrando a Deus com a nossa vida, com a nossa adoração a Deus? Você honra a Deus sendo pontual na chegada aos cultos aqui na igreja? Muitos pensam: qualquer horário serve, qualquer coisa serve, de qualquer jeito serve. É sempre a mesma desculpa, irmãos. Não consegui, não tive tempo, me enrolei com outras coisas, estou cansado, muita coisa para fazer, trabalhei a semana toda. A quem você pensa que está honrando
com todas essas desculpas esfarrapadas? A quem você pensa que está enganando? A Deus? Claro que não. Quando você preenche o seu envelope de dízimo, quando faz o que você está fazendo, dando uma esmola para Deus, ou você o está honrando com as primícias que Ele quem lhe concedeu? Nós honramos a Deus quando nós damos para Deus o que temos de melhor. Ele quer a nós mesmos, o nosso todo. Isso honra a Deus, queridos. Honra relativa é ofensa, não é honra. Estamos meditando sobre 3 comportamentos que ameaçam a honra devida a Deus. O terceiro é a dedicação superficial. O verso 13 diz: e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Desprezar aqui é não gostar de estar na presença de Deus. É o mesmo que acontece quando chega o dia de vir para a igreja, para adorar a Deus, junto com os irmãos em Cristo, e a pessoa diz que a igreja é chata, ela arruma um monte de desculpa, diz que não gosta dos cânticos que são cantados, são desatualizados, ela não gosta do pregador, diz que está cansada. Investimos tempo para tudo durante a semana, mas quando é para separar um tempo para adorarmos a Deus como igreja, é um problemão para muitos. A maioria de nós gastamos um tempo enorme na frente da televisão durante a semana. Investimos tempo no lazer, na família, no trabalho, nos estudos, em descanso. O problema não é o que você faz com o seu tempo, mas a sua escala de prioridades. Que tipo de dedicação nós temos dado para Deus? Todos nós temos o mesmo número de horas na semana, não é diferente para ninguém. Como de fato você tem demonstrado que sua vida pertence a Deus. Muitas vezes se reclama do tempo do culto, do tempo do sermão. Isso não pode ser assim, igreja. Em Efésios 5, versos 15 até o verso 18, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos destacar das pessoas que ainda não se converteram. Como? Remindo o tempo. De um filho de Deus não se espera outra coisa que não seja aproveitar o tempo de forma a glorificar a Deus de forma adequada. Como fazemos isso? Procurando conhecer perfeitamente a vontade de Deus. Quando falamos da fé cristã, devemos ver que fomos salvos pela graça, mas essa graça não pode ser pisoteada, desprezada, ignorada, mas sim honrada. Não se pode oferecer sacrifícios a Deus enquanto se rejeita o seu senhorio e se falha em honrá-lo. No início eu disse que adoramos verdadeiramente a Deus quando o honramos de todo o nosso coração. Honramos a Deus quando há um sentido de obediência total à sua palavra, quando temos um coração voltado para as coisas de Deus, quando há comprometimento sincero com Ele, quando expurgamos da nossa vida a obediência parcial, a honra relativa e a dedicação superficial. Verso 8, temos aqui uma pergunta que pode ser até retórica. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? Agora eu vejo o verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. E aí também no verso 13. E dizeis ainda, que canseira e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Reflitam sobre isso, irmãos. Deus está falando sobre o que eles estavam fazendo com Ele, que aquilo era um absurdo, que Ele não tem mais o que dizer para eles sobre isso.
Vocês já sabem de tudo, está dizendo o Senhor, quando estão cansados de ir ao culto no templo, quando a obediência é apenas parcial, vocês sabem que estão errados. Pensem um pouco sobre isso, reflitam sobre isso. É diferente de alguns crentes de hoje em dia? Claro que não. Eu, por exemplo, conheço um monte de crentes assim, e nessa pandemia estão usando mais ainda essas desculpas que o povo de Israel estava usando naquela ocasião. A resposta do Senhor é óbvia. Embora Deus faça pergunta para gerar reflexão, Deus não é do tipo de pessoa de ficar calado. Ele pergunta, mas também fala. No verso 6 e continuando no 13, ele diz: vocês têm me desprezado. No 12 ele diz: vocês me profanam. No 6 e 7 vemos que eles desprezavam a Deus através das suas atitudes, através dos pensamentos e ações. E no 10b temos: eu não tenho prazer em vós. Será que Deus está tendo prazer na vida cristã que você tem levado? Na primeira parte do verso 10, há um detalhe interessante no texto: tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. O que significa debalde? Não é aquilo que às vezes queremos fazer na vida, irmãos, chutar o balde, ou o que fazíamos antigamente lá na roça, quando tomávamos banho de balde. Debalde significa em vão. Deus está dizendo: antes chegasse alguém mais cedo e fechasse as portas para não ter culto, pois com essa adoração vocês não estão me honrando. No verso 11, Deus, diante da recusa deles em se relacionar com Ele de forma sincera, está anunciando para eles que em todas as nações, na face da terra, há pessoas que oferecem a Ele uma adoração de que Ele se agrada. Ele está falando, por exemplo, de Raabe, lá em Jericó, que confiou no Senhor. Ele está citando, por exemplo, o centurião ali de Atos 10. Deus está dizendo que não depende deles para ter a honra devida. Eu não dependo desse culto mecânico e superficial e vazio para ser honrado. É por isso que nós fomos alcançados, porque Israel não estava cumprindo a parte dele na aliança. É isso o que Jesus diz em João 4 para a mulher samaritana: Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O problema é que nós, hoje em dia, estamos fazendo exatamente a mesma coisa que o povo de Israel estava fazendo, irmãos. O verso 14 diz: maldito seja o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Deus está dizendo que ele estaria amaldiçoando quem continuasse agindo assim com ele, porque eu sou o grande rei, meu nome é terrível. Você entende que o culto, o serviço, as ofertas são maneiras pelas quais nós podemos honrar a Deus? Se você tem consciência de erros cometidos nos pontos de que ele fala contra aquele povo, naqueles dias, ouça: suplicar aqui é chegar-se a Deus humildemente e pedir para Ele perdão, compaixão, misericórdia, para Ele agir com amor, com paciência e com bondade. É uma maneira de dizer: Senhor, eu reconheço que estou me desviando, estou falhando nisso e naquilo. No verso 9 ele diz: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. É você quem precisa mudar de atitude, pois Deus não vai mudar a atitude dele. Se você não mudar a sua atitude, Deus não vai aceitá-lo. Foi o que aconteceu com Caim,
que teve a sua oferta rejeitada por ter uma atitude pecaminosa. Não importa se você consegue enganar a todos da igreja, inclusive o próprio pastor. Ouça, nós estamos falando do Rei da Terra, estamos falando do Senhor dos Exércitos. Suplique ao Senhor a sua graça e Ele vai atendê-lo, mas mude a sua atitude. Se você tem identificado falhas na maneira com que supostamente tem honrado a Deus, confesse agora mesmo o seu pecado a Ele e Ele te perdoará. Não deixe para depois pode ser muito tarde. Que Deus vos abençoe, adorando ao Senhor dos Exércitos com obediência, com honra e dedicação que lhe agrade. Amém.